Esta é a história do dia da Rádio Observador. Joe Biden ainda pode desistir da corrida à Casa Branca? When you get knocked down, you get back up. Um dia depois do debate frente a Donald Trump, Joe Biden participou num comício na Carolina do Norte. Parecia outro, cheio de vida, com um discurso fácil. O presidente dos Estados Unidos tenta a reeleição contra Trump. Biden quis antecipar o habitual debate televisivo para mostrar que está saudável, cheio de força, mas nos ecrãs o mundo inteiro viu um homem de 81 anos de olhar perdido com um discurso confuso. Este debate mostrou um presidente e candidato frágil, incapaz de contrariar as falsidades ditas pelo oponente. Esta performance levou a uma situação pouco habitual, com várias vozes democratas a pedir a Joe Biden que desista para não avançar. Mas será ainda possível corrigir o tiro? E quem poderia substituir Joe Biden na corrida à Casa Branca? São perguntas para uma conversa com Nuno Gouveia, autor da newsletter Atlantic Report e também presença habitual na Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 2 de julho. Bem-vindo, Nuno Gouveia. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Para começar esta conversa, e só para entendermos melhor em que chão pisamos aqui, o Partido Republicano fez eleições primárias e Donald Trump venceu. Mas no Partido Democrata já estava tudo decidido, ou seja, a convenção de agosto em Chicago, Nuno Gouveia, é só para cumprir calendário? Na verdade, sim. Vamos ver se será, mas o Partido Democrata não teve, portanto, o Joe Biden foi candidato nas primárias, não teve nenhum candidato verdadeiramente candidato e, portanto, em todas as eleições ele venceu facilmente e a convenção de agosto seria, ou será, sobretudo para cumprir calendário para a nomeação de Joe Biden. Na era moderna das convenções e do sistema de nomeação político desde os anos 70, que as convenções têm servido meramente como espetáculos televisivos para os candidatos se afirmarem perante os americanos. Mas depois aconteceu o debate da semana passada. Como podemos classificar a prestação de Joe Biden num debate que ele próprio cunhou de decisivo? A melhor palavra que eu encontro é um desastre. Foi um desastre para a campanha de Joe Biden e para a sua prestação. Eu nunca vi, ainda durante o debate, apoiantes de Joe Biden e famosos apoiantes de Joe Biden, quase a pedir para ele desistir. Nem foi preciso terminar o debate para perceber que tinha sido um desastre para a campanha de Joe Biden. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Ora, essa prestação precisamente fez soar alarmes no Partido Democrata e os alarmes tocaram mesmo muito alto, Nuno Gouveia. How long do we continue to act like that we didn't see what we just saw last night? The First Lady, the President's sister. Those are the kinds of people who turn to him and say, "Sir, it's time to consider stepping aside." Melissa DeRosa is a Democratic Party strategist. If that were my father that was on that stage last night, I wouldn't feel right about this. Sim, nós se percebermos o que se passou nestes últimos dias nos mídias americanos foi algo inédito na política americana, que foi um candidato perfeitamente nomeado por um partido a ver alguns dos seus principais apoiantes a pedir para ele desistir e não ser candidato presidencial. Joe Biden, que ainda por cima é o atual presidente dos Estados Unidos. Mas já todos sabiam que Biden teria 81 anos agora, não é? Esta reação, esse alarme que tocou no partido, só tocou agora? É uma coisa de agora, desta semana, ou já tem alguns meses? Na verdade, há mais de um ano que víamos lendo artigos e opiniões que Joe Biden poderia não ter as condições mentais e físicas para o cargo. Todas as sondagens que podemos ver nos últimos meses indicam que essa é uma das principais preocupações dos americanos, é
perceber se ele tem ou não as condições mentais e físicas para o uso do cargo. É evidente que a sua equipe e o Partido Democrata sempre pensou, e muitos deles continuam a pensar, que Joe Biden é a melhor opção para derrotar Donald Trump. I spent half my career being criticized being the youngest person in politics. I was the second youngest person ever elected to the United States Senate, and now I'm the oldest. This guy's 3 years younger and a lot less competent. Mas essa discussão aconteceu no interior do partido ou não? Eu diria que terá acontecido, mas a um nível muito superficial, porque desde há muito tempo se percebia que Joe Biden e o seu círculo pretendia ir novamente a eleições e pretendia derrotar Donald Trump novamente. Haverá alguns oficiais do partido muito preocupados com a atual situação do presidente, mas se repararmos, os principais responsáveis do Partido Democrata publicamente ainda não emitiram nenhuma opinião desfavorável, tendo inclusive Barack Obama e Bill Clinton e alguns dos principais democratas no Congresso e no Senado manifestado o apoio à candidatura de Joe Biden e que ele não deve desistir. Isso é o que temos visto nos mídias. Se a nível de outras conversas privadas é o mesmo, não me parece. Já voltamos à conversa com Nuno Gouveia, o autor da newsletter Atlantic Report. Poderá Joe Biden desistir ou mesmo ser afastado? Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata, declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Estamos de regresso à conversa com Nuno Gouveia, autor da newsletter Atlantic Report e presença frequente na Rádio Observador. Nuno Gouveia, se isto acontecesse num partido aqui na Europa, ou mesmo por cá em Portugal, seria quase normal que o partido arranjasse forma de mudar de candidato. Isso pode acontecer até à Convenção de Chicago ou não? Na verdade, a única forma de Joe Biden não ser o candidato presidencial é ele desistir, pois no processo de nomeação está muito claro que os delegados que vão estar na Convenção são obrigados a votar em Joe Biden. A única hipótese de ele não ser o candidato é mesmo desistir. E ele poderá desistir? I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job. Because quite frankly... O que se vai lendo na imprensa é que o seu círculo pessoal e a sua família, a sua esposa, não pretende que ele continue. E sabemos também que Joe Biden é uma pessoa muito teimosa e, honestamente, sem uma grande intervenção dos principais responsáveis do Partido Democrata a nível privado, obviamente, eu não acredito que ele vá desistir da candidatura. Ou seja, não se pode reunir assim uma espécie de congresso extraordinário para a deposição do candidato e encontrar outro. Sim, não é possível porque ele formalmente foi escolhido pelos eleitores americanos para ser o candidato do Partido Democrata. Aqui em Portugal, por exemplo, seria muito fácil no PSD ou no PS convocarem a Comissão Nacional no caso do PS ou o Conselho Nacional no caso do PSD para demitir o líder. Nos Estados Unidos essa figura não existe, até porque os partidos políticos nos Estados Unidos, os dois principais partidos, são meras máquinas organizativas ao serviço do líder, não são partidos com esta estrutura e com esta força que nós temos aqui na Europa. Mas se Joe Biden ficar, está em condições para derrotar Donald Trump? A grande questão é essa, e eu sou daqueles que até ao debate da semana passada acreditava que no final Joe Biden poderia vencer as eleições, dado a enorme rejeição que existe em relação a Donald Trump e todos os processos. E se repararmos até em relação à sua prestação no debate, pois Donald Trump, apesar de ter passado pelos pingos da chuva, também não esteve propriamente bem. Mas depois do que se passou na semana passada, e sendo que a capacidade de Joe Biden para exercer o cargo era uma das principais preocupações dos Estados Unidos, depois daquele debate eu tenho sérias dúvidas que ele consiga derrotar Donald Trump, apesar dos problemas todos que o anterior presidente passa. Vamos imaginar um cenário em que Joe Biden se convence e desiste. Quem é que o poderia substituir? Se Joe Biden se retirasse da corrida, os delegados nomeados para a Convenção de Chicago seriam livres de escolher o próximo nomeado.
Kamala Harris, vice-presidente, seria uma das naturais candidatas e certamente se Joe Biden se retirar, ela será candidata. Só que Kamala Harris é ainda mais impopular que o presidente Joe Biden. Yes, there was a slow start, but it was a strong finish. And what became very clear through the course of the night is that Joe Biden is fighting on behalf of the American people. Por isso há muitos responsáveis do Partido Democrata que acreditam que seria melhor apresentar outros nomes. E dentro desses nomes estão alguns governadores democratas que têm sido constantemente falados, como Gavin Newsom de Califórnia, Gretchen Whitmer do Michigan, um dos nomes mais fortes, ou alguns nomes menos conhecidos, mas que são conhecidos pela sua capacidade eleitoral, como Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, ou Pritzker, o governador do Illinois. São alguns dos nomes que são mais referidos. Neste contexto, também a escolha do vice-presidente poderá ser determinante. Geralmente o candidato apresenta-se com um vice, não é? Mas já percebemos que Kamala Harris não está propriamente nos píncaros da popularidade. Mas há um nome que paira há vários anos e é um nome que eventualmente poderá ser mesmo muito forte, Michelle Obama. É credível que num golpe de teatro ainda possamos ver Michelle Obama avançar? Seria preciso mesmo um golpe de teatro, pois é conhecido que Michelle Obama não gosta propriamente do jogo partidário e destas questões políticas. E para ela ser nomeada a seguir ao Joe Biden, isso seria preciso mesmo, primeiro, convencê-la a ser candidata e depois convencer toda uma máquina democrata a apoiá-la. E depois ainda teria outro problema, que é conhecido que Michelle Obama não tem boas relações com o Joe Biden e com a família Biden. Ora, seria complicado ver Biden retirar-se e ainda por cima ser substituído por Michelle Obama. Eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. Nós, obviamente, estamos a olhar para isto com os olhos de quem está deste lado do Atlântico, mas, Nuno Gouveia, nós podemos fazer esta pergunta. Como é que é possível que nos Estados Unidos a solução que é apresentada aos eleitores é Joe Biden, um homem que está claramente cansado, e Donald Trump, um populista que mente e que está a braços com problemas judiciais? Não há nos Estados Unidos outros dois candidatos mais credíveis, se quisermos pôr as coisas de uma forma muito crua? Essa é uma pergunta que todos nós que vamos seguindo um bocado a política americana colocamos, e estou certo que nos próximos anos muito será escrito sobre como foi possível os dois partidos fundacionais dos Estados Unidos, os dois partidos ficarem presos nestes dois candidatos, e como se vemos parece que tudo pode acontecer um ou outro. Donald Trump com os seus problemas judiciais, com as suas tiradas inacreditáveis, Joe Biden que claramente se começa a perceber que não tem condições para ocupar o cargo que ocupa e que se candidata, e não vemos nenhuma alternativa. Isto é também certamente sintoma dos graves problemas que a democracia americana está a enfrentar e que não serão resolvidos nos próximos anos, certamente. Obrigado, Nuno Gouveia. Obrigado. Nuno Gouveia, a presença habitual na Rádio Observador e é o autor da newsletter Atlantic Report. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons retirados das contas das redes sociais de Joe Biden e Donald Trump e também da televisão norte-americana ABC. E já que aqui estamos, fica um pedido. Clicar em seguir a história do dia na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcast. E já agora, partilhar este ou outro dos quase 600 episódios da história do dia com um amigo ou um familiar. Acredite, para nós faz mesmo a diferença. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Maria Rego, a sonoplastia do Diogo Casinha e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.